queridos, tudo bem com vocês? Meus amores, vamos lá para mais uma videoaula, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de português e gramática. Peguem seu material de estudo, procurem um lugar aconchegante, bem silencioso, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? Desde já eu quero dizer que estou com muitas saudades, que esse mês junino, né? Um mês maravilhoso. E eu espero que aí na sua casa você esteja se divertindo com a sua família, sempre com segurança, tá bom? Vamos lá. O conteúdo de hoje é quadrinhas populares. Você já sabe o que é uma quadrinha popular? Será que você já ouviu falar esse termo? Quadrinhas. Gente, as quadrinhas são muito parecidas com as parlendas, mas a diferença é que, como o nome já o diz, ela é formada por 4 versos. Eu trouxe hoje para vocês algumas quadrinhas que talvez você até já tenha ouvido e não sabia que era essa quadrinha, tá certo? Vamos começar a leitura com essa que está aí na sua tela. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem a cigarra, canto sempre, todo dia. Olha que interessante, daí você já viu que as quadrinhas elas são bem animadas, possuem algumas rimas, não é isso? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero textual? Vamos lá? Antes de mais nada, nós vamos saber o que são as quadrinhas. Meus amores, as quadrinhas, elas também são conhecidas como poesias populares. Olha só que interessante. Elas também são rimas compostas de 4 versos. Tia, mas o que são os 4 versos? Lembrem-se que nas aulas anteriores a tia falou a vocês que versos são cada linha existente, tá certo? Então, quadrinhas vem de 4, ou seja, são 4 linhas ou 4 versos cada quadrinha, certo? Essa é uma outra característica. A próxima característica dela diz que elas se caracterizam por possuir rimas imperfeitas e escritas muitas vezes de maneiras incorretas. E o que são essas rimas imperfeitas? Às vezes as rimas não têm o mesmo final, as palavras, elas não têm o mesmo som ao serem pronunciadas. E às vezes são escritas de forma errada, de acordo com a cultura popular. Quando diz você, quando diz de onde vai. Então, em algumas quadrinhas aparecem essas escritas erradas, mas são proposital, de acordo com a região, de acordo com a tradição, para que a quadrinha fique até mais interessante, tá certo? E elas são também, aparecem as rimas geralmente no 2º e no 4º verso, ou seja, na 2ª ou na 4ª linha, certinho? E elas são usadas para expressar, olha só, elas são usadas para expressar sentimentos amorosos, desejos, são usadas também para expressar reclamações e também admirações. Essas são algumas características que estão presentes nas rimas das quadrinhas, tá certo? Elas são escritas por às vezes, autores anônimos ou desconhecidos, mas que pegam na boca do povo, como costumam dizer. Então, as quadrinhas, meus amores, elas têm todas essas expressões aqui em algumas delas, tá certo? Sentimentos amorosos, desejos, reclamações ou admiração. É o que a gente vai encontrar nas quadrinhas. Então, vamos agora ver algumas quadrinhas que a Tiane trouxe para vocês. As quadrinhas populares, elas também são muito usadas em desafios, jogos de adivinhações e provérbios. Eu vou voltar aqui para vocês um pouquinho as características dessas quadrinhas, não esqueçam. Elas são presentes em alguns jogos de adivinhas, desafios, não é? E também alguns provérbios populares. São conhecidas como poesias populares, não é isso? Possuem sempre 4 versos e em algumas delas as rimas são imperfeitas ou escritas de maneiras erradas propositalmente. Belezinha? Essa daqui é bem interessante, diz assim: você diz que sabe muito, a lagartixa sabe mais, ela sobe na parede, coisa que você não faz. Mais uma quadrinha para a gente analisar. Vamos lá comigo ver a composição dessa quadrinha.
Quantos versos? 1, 2, 3, 4 versos. Será que tem rimas exatas nessa quadrinha? Quando eu digo assim, ó, você diz que sabe muito, a lagartixa sabe mais, ela sobe na parede, coisa que você não faz. O que vocês encontraram de rima? Será que as rimas que tem nesse verso, nessas quadrinhas, eles são exatos? E aí, o que vocês acham? Quando eu digo mais e faz, o som é bem parecido. Porém, as rimas não são perfeitas, não é? Somente o som é parecido, mas o final da palavra não. Próxima. Passa o túnel, pula a cobra, faz a roda e anuncia. Tem pipoca e arroz doce, já chegou festa junina. E essa daí, será que você encontrou alguma rima? Será que as rimas são perfeitas? Bom, nessa quadrinha, como a gente pode analisar, as rimas dela não são perfeitas, não é? Não tem umas rimas exatas, nem mesmo na pronúncia. É uma outra característica da quadrinha, como eu havia falado para vocês. Então, quando eu digo passa o túnel, pula a cobra, faz roda e anuncia, tem pipoca e arroz doce, já chegou festa junina. Tia, mas todas não tem que rimar? Lembrem-se que eu disse que nem todas têm rimas perfeitas, certo? Então, aqui nessa quadrinha, de acordo com a imagem, você está vendo que ela está falando o quê? Sobre festa junina. Então, essas quadrinhas, com o passar do tempo, elas foram se expandindo e falando sobre temas variados, tá certo? Assim como as parlendas também, elas têm uma tradição muito popular. Elas são sempre passadas de geração em geração. Continuando. Agora a gente vai praticar um pouquinho. Eu quero que você leia essa quadrinha e em seguida me responda. Você pode parar um pouquinho o vídeo e ler aí para o seu orientador, tá certo? Eu vou dar um tempinho aí para que você possa ler, para depois a gente observar aí a pergunta que está abaixo, certo? Vamos lá. Todo mundo conseguiu ler? Lembre-se das características, são 4 versos, né? Algumas possuem rimas. Observem a característica que eu falei de onde é encontrada as rimas em cada quadrinha. Sempre no segundo ou no quarto verso. Na segunda ou na quarta linha. Então, vamos lá. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. E aí a pergunta é, a palavra amarelo rima com vez, comer, com magrelo? E aí, o que vocês acham? Nós podemos dizer que a palavra amarelo rima com quê? Magrelo. Nessa quadrinha, a gente pôde ver que a rima, ela é bem mais presente, ela é bem mais visível, não é? Não é uma rima incerta, não é uma rima com palavras erradas. Então, magrelo rima com amarelo. Prosseguindo, você vai completar a quadrinha, aí de casa mesmo. Vamos lá. Como é que você vai me ajudar aqui? Aqui eu tenho algumas palavras que completam essa quadrinha. Vamos ver qual palavra consegue completar essa quadrinha. Diz assim, palavras fora da boca é pedra fora da... Tu tens me dito palavras de cortar-me o coração, chão, mão, bola. Nesse caso, vou dar uma dica. Essas duas palavras rimam. Então, nós temos uma rima. Olha que interessante como eu havia falado no segundo verso e no quarto verso. São as palavras que vão rimar. Então, quando eu digo palavras fora da boca, é pedra fora da chão, coração, mão ou bola? Da mão. Muito bem, acertou quem disse mão. Continuando. Tu tens me dito palavras de cortar-me o coração. Então, a gente completou essa quadrinha. Estão gostando aí de ver as quadrinhas, meus amores? Tem uma infinidade de quadrinhas. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem, junto com a mamãe ou com seu orientador, pesquisar outras quadrinhas. É muito interessante. Tem várias rimas legais que você aí pode decorar. E no final da nossa aula aqui, eu vou lançar um desafio, tá certo? Que eu quero que vocês façam aí em casa e enviem para mim dar uma olhadinha, tá certo? Vamos lá.
Se eu soubesse o que você vinha, eu mandaria buscar com sombrinha enfeitada, só para o sol não te queimar. Olha a parte que eu falei que tem algumas palavras erradas propositais, de acordo com a nossa tradição, ó. Se eu soubesse que você vinha. Então, essa quadrinha aqui também, ela tem rima. Será que ela tem rima? Vamos ler novamente? Se eu soubesse que você vinha, eu mandaria buscar com sombrinha enfeitada para o sol não te queimar. Buscar rima com queimar, não é isso? A pronúncia, quando a gente fala, ó, buscar, queimar, certinho? Então, vamos lá. Aí, agora essa daqui que eu gostei muito, que diz, quadrinha de São João. Os fogos avisaram, chegou o dia de São João. As faíscas se soltavam com alegria e diversão. A gente também pode notar que tem alguma rima nessa quadrinha, certo? Vamos repetir comigo, e o interessante é que você fale ou cantando, ou o mais rápido que conseguir, tá certo? São desafios bem legais para você fazer aí com as quadrinhas, ó. Os fogos avisaram, chegou o dia de São João, as faíscas se soltavam com alegria e diversão. Que legal, não é? Agora eu quero que você grave para mim, você recitando algumas quadrinhas da maneira que você achar mais legal. Pode ser cantando, pode ser recitando o verso, tá bom? Ou pode ser fazendo um desafio aí com alguém da sua casa. E não deixem de mandar o vídeo para mim, tá certo? Para me dar uma olhadinha. Eu quero ver como vai ficar. Será que você vai conseguir? Eu tenho certeza que sim. Não esqueçam desse desafio da aula de hoje, tá certo? Eu quero ver você recitando essas quadrinhas. Então, vamos agora para o nosso conteúdo de gramática. É hora de gramática. O nosso conteúdo de hoje é bem legal. É sílabas. Nós vamos formar palavras. Vocês já sabem que todas as consoantes do nosso alfabeto têm, assim como vocês, uma família chamada família silábica. Cada consoante acompanha-se com uma vogal e forma a sua família silábica, certo? E a partir daí, da formação dessas famílias, a gente vai formar novas palavras. Um infinito mar de palavras quando a gente junta as nossas sílabas, né? E forma palavrinhas novas. Aqui, eu quero que você observe que cada parte de uma palavra falada separadamente chama-se sílaba. Então, sempre que eu pegar uma parte de uma palavra e pronunciar separadamente, eu vou ter uma sílaba. Por exemplo, quando eu digo bola. Quando eu digo bola, eu juntei as duas sílabas, sempre da família de alguma consoante para formar uma nova palavra. Assim também como eu digo chá, vê. Então, a junção de duas sílabas ou mais é que dá a gente a entender uma palavra, certinho? Vamos continuar. Olha como eu havia dito para vocês, que toda sílaba apresenta um ou mais vogais dentro da sua família. Aqui eu tenho a família da letra D. A nossa família silábica, como eu disse a vocês, é a junção sempre da consoante com uma ou mais vogais. Por exemplo, quando eu junto ó, o D com A, eu tenho dá. O D com E, eu tenho dé. O D com I, di. O D com O, dó. O D com U, du. E o D com ão, dão. Então, aqui, essa junção de consoante com vogal chama-se sílaba, certinho? E a partir dessas sílabas, nós vamos formando novas palavras. Agora, olha só, como que a gente pode completar aqui essas sílabas? Vamos ver. Eu tenho o nome bide. Gente, para que a nossa palavra tenha sentido, ela necessita ter todas as sílabas para formar essa palavra e ela ter sentido, ok? Aí aqui nós temos o que, ó? O vamos praticar. Você aí de casa já deve ter descoberto qual dessas sílabas completa o nosso nome aqui da nossa figura, que é o cabide. Ca, se, co. Então eu posso usar quem aqui, meus amores? O K. E aí eu formo cabide. O K, ele é a consoante C com a vogal A. Então, ele é da família silábica da letrinha C.
A próxima imagem, que é a coruja. Eu tenho lá embaixo a família silábica de qual consoante? Da letra J. Então, eu posso botar aqui o já e forma a palavra coruja. O interessante que eu quero que vocês notem nesse conteúdo é que é importante que você saiba a sílaba exata para formar cada palavra, para que ela tenha sentido. E que só é possível formar uma sílaba juntando uma consoante ou mais vogais. Certinho? Vamos para a próxima palavra. Sacola. Eu tenho o quê? Que usar a família silábica de qual letra? Letra L. Então, eu boto aqui o lá. Juntei e formei o nome sacola. Camisa. Quando você for escrever uma palavra que tiver na dúvida em qual sílaba usar, pronuncie a palavra algumas vezes para que você possa ouvir e assim lembrar qual a sílaba exata que você vai utilizar. Por exemplo, a tia está faltando no nome camisa. O que eu posso fazer no nome Então, ó, camisa. Eu trouxe aqui, ó, alguns picolés de sílabas. Picolés deliciosos, tem de vários sabores. Temos de morango, temos de maracujá, temos também de limão. Então, ó, abacaxi. Esses picolés silábicos, meus amores, a tia trouxe para mostrar para vocês que vocês podem confeccionar em casa para facilitar a sua formação de palavras. Sempre que você tiver dúvida, você vai lá, consulta o seu picolé. Você pode fazer moldes de sorvetes, de bolinhas, pode ser quadradinhos. A tia usou aqui esses picolés para formar palavras. Então, você vai fazer como? Pega cada consoante, por exemplo, a família da letrinha B. Vai colocando a família da letrinha B, ba, be, bi, bo, bu, bão. E vai formando aí as suas famílias silábicas de acordo com o material que você quiser utilizar, tá certo? E aí você vai formando as palavras, dá para formar até frases, tá certo? Então vamos lá. Quando eu junto aqui, ó, as duas sílabas, bo, lá, eu tenho aqui 2 saborosos sorvetes de abacaxi e formei o nome bola. Eu estou juntando as sílabas, tá certo? E formando novas palavras. Com a mesma sílaba, eu posso colocar aqui, ó, o casa também. Deixa eu pegar aqui. Eu peguei um sorvete de morango e um de limão e juntei e fiz o nome casa. É uma brincadeira bem divertida que você também pode fazer aí na sua casa. A venda de sorvetes silábicos. E aí, o que vocês acham? Deve ser muito interessante, não é? Que outro nome eu posso formar? O interessante é que, muitas vezes, com a mesma sílaba, você pode formar outras palavras, certo? Por exemplo, casa. O que eu posso fazer aqui com o nome, com a letra... Essa próxima sílaba aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, o lá, que eu já tinha utilizado. Agora eu vou colocar aqui o pá, ó. Formei uma palavrinha com 3 sílabas. Que eu digo o quê? Pá, né, lá. Então, eu juntando aqui, eu posso fazer várias outras palavras, tá certo? E agora é a sua vez. Você vai juntar as sílabas abaixo e formar novas palavras. Que palavras a gente pode estar formando com todas essas sílabas aí? O que vocês acham? Quero que vocês observem e me digam novas palavras. Vamos lá. Vamos ver um novo desafio que você pode também fazer em casa. Quem será que consegue formar mais palavras utilizando essas sílabas aqui, meus amores? E aí? Eu posso estar formando aqui, ó, faca. Eu posso estar formando picolé. Certinho? Que mais? Do outro lado, eu posso estar formando o quê? Navio. Eu posso estar formando o quê? Banana, repetir. Então, tem uma infinidade de formas de você fazer utilizando essas palavras, tá certo? Até a próxima aula e um forte abraço. Estou esperando vocês mandarem o desafio de hoje, tá bom? Beijo!